Olá, meu muito bom dia a você. Se você não estiver bem, a partir de hoje, todos os dias, quando fizer essa saudação, eu vou dizer a você: esteja bem. Se não estiver, estarei torcendo para que você fique bem. E dizendo isso, meus amigos e minhas amigas, na data de hoje, 19 de abril de 2020, um domingo, dia do índio, um dia que eu aprendi quando era criança nas escolas, e que parece que hoje um governo nacional que atinge a demarcação em terras indígenas, parece que essa data não é muito lembrada. Mas bem, como se trata de um diário da Covid-19, eu não vou falar aqui sobre o Dia do Índio, claro, mas se trata de um assunto um pouco mais sério para falar com vocês. Sei que alguns aqui já estão cansados de ouvir falar de coronavírus. Está enchendo o saco. Porém, tudo indica que a gente vai ter que escutar essa palavra por pelo menos 2 anos. E para aliviar um pouco essa tensão, essa angústia, ou mesmo esse tédio sobre essa questão, é importante a gente falar hoje sobre um acontecimento que deve rolar daqui a pouco, na parte da tarde. Segundo as redes sociais, em algumas cidades, esse acontecimento está marcado para as 15 horas. As chamadas carreatas. Você já deve ter ouvido falar disso. O Brasil inaugurou esse modismo, diante de um mundo perplexo com o coronavírus, onde a maior parte das nações está fechada dentro de casa, em isolamento social. Muitos, inclusive, até satisfeitos assistindo aos lives dos seus artistas preferidos. Ontem mesmo no YouTube, você teve mais de 8 horas de transmissão pelo canal Multishow de um evento muito legal, muito bacana, contendo aí com várias personalidades, com Lady Gaga, com Mick Jagger, com Pearl Jam, com várias personalidades do mundo artístico, enfatizando e reforçando a necessidade, nesse período, das pessoas ficarem em casa. Pois é, independente disso, você tem outras pessoas insatisfeitas e talvez, de certa forma, estimuladas por presidentes ou por líderes políticos que se arriscam a se contaminar pelo coronavírus, mesmo dentro de seus carros, e iniciam aí carreatas. Carreatas essas, meus amigos e minhas amigas, que não têm outro significado. São carreatas políticas. São carreatas que visam, para muitos que odeiam usar essa expressão, visam fazer politicagem. Porque não se trata simplesmente de uma carreata pedindo aí a volta da normalidade, pedindo a volta dos empregos ou pedindo a volta do restabelecimento das atividades com a abertura do comércio. Não, não se trata só disso. Se trata, meus amigos, também de ideologia. E ao falar sobre ideologia, já que esse aqui é um canal em que a gente trabalha em questões sociológicas, culturais, políticas, mas numa linguagem mais acessível, e até para aqueles que estudam, eu não teria como, na minha função aqui intelectual, eu não teria como deixar de comentar para vocês alguns aspectos aí mais densos, mais complexos, e por que não dizer mais psicológicos, envolvendo essas carreatas. Psicológicos, sociológicos e políticos. E para isso, eu trago para vocês hoje uma obra clássica, para que vocês pesquisem, para quem quiser pesquisar. Trata-se de um livrinho publicado em 1983 nos Estados Unidos. Uma obra que, na verdade, saiu originalmente na Segunda Guerra Mundial, em 1941, escrita por um filósofo, sociólogo e também psicanalista alemão chamado Erich Fromm. Trata-se de um livro intitulado O Medo à Liberdade. Bom, e o que o Fromm faz? O Fromm ficou conhecido no século XX como um teórico que ele juntava a explicação sociológica dos fatos com a explicação psicanalítica ou psicológica. Então o Fromm entende, por exemplo, que a sociedade capitalista ela gera pessoas solitárias, pessoas que buscam um ideal de ascensão social, um ideal de prosperidade por meio da riqueza, da aquisição de riquezas. Leia-se, uma classe média que busca essa prosperidade, só que na busca dessa prosperidade, essa classe média ela se isola, ela se torna solitária, ela acaba se isolando do mundo, ela cria uma bolha social de pertencimento a um grupo, de pertencimento a um número determinado de pessoas que pensa de uma forma e não consegue sair daquela linha de pensamento. Nesse momento, meus amigos, a gente tem uma classe média aqui no Brasil estimulada mais uma vez por um discurso populista e irresponsável de um presidente
que quer tão simplesmente voltar ao normal, mas na sua ideologia ela nega a existência da pandemia. É um negacionismo. Ou se ela não nega, pelo menos ela minimiza. Ela entende que tem que ter isolamento vertical, que na verdade essa doença ela não atinge todas as pessoas, que ela não vai lhe atingir, sim, porque a pessoa que tem carro, a pessoa que mora em condomínio, a pessoa que tem plano de saúde, ela se acha quase indestrutível, quando a gente sabe que não é isso. O vírus não escolhe classe social. Mas as pessoas ainda acham, ainda têm a ilusão que não vão se contaminar. E que o resto das pessoas tem que seguir a sua ideologia, tem que seguir a sua forma de pensamento e tem que voltar a trabalhar de qualquer forma. Ora, a gente já falou aqui que as pessoas que vão ser mais prejudicadas por essa pandemia, isso está provado, está demonstrado, não é fake news, vão ser as pessoas mais pobres. Vão ser aquelas que exatamente não conseguem aí manter aquela regra de isolamento, até porque vivem em ambientes inóspitos, em que não há a menor condição delas se isolarem, até porque são ambientes desprovidos de saúde pública de qualidade. Então você imagina, né, os hospitais lotados com essas pessoas, os cemitérios lotados com essas pessoas. E uma classe média, mais uma vez ideologizada, solitária, segundo a obra do Fromm, que acha, que na sua neurose acha, né, que vai ficar tudo bem e que vamos voltar ao normal. Eu lamento informar para essas pessoas, mas a ficha não caiu. Até 2022, devemos aí, né, até ser criada uma vacina para o coronavírus, devemos aí permanecer numa realidade de muita contenção, de novas medidas, de um novo mundo, que pode sim ter uma abertura, até porque é uma tese que já está sendo defendida, que é a tese, né, do isolamento intermitente. Ou seja, você abre um pouco os estabelecimentos e depois fecha de acordo com as curvas do vírus, à medida que vão sendo desenvolvidos medicamentos da forma mais racional possível para combater a pandemia. É assim que deve ser feito. E não da forma abrupta, da forma irresponsável, né, como estão se pregando, inclusive se prega nessas carreatas. Pois bem, essas carreatas estão dando o que falar. Inclusive estão servindo de vexame internacional, porque estão expondo o Brasil no mundo. E expondo o Brasil da pior forma. Porque, na verdade, né, para muito estrangeiro que está vendo o que está acontecendo no Brasil, parece, né, que para alguns brasileiros falta algum parafuso na cabeça. E por conta dessas neuroses, a gente fica pensando, poxa, será que eu devo ter peninha dessas pessoas que estão à tarde agora buzinando, ou fazendo carreata, ou gerando aglomeração, o que vai aumentar a contaminação do vírus? Será que essas pessoas são simples inocentes? Não, não estou dizendo isso. De fato, você tem pessoas neuróticas, e elas são altamente neuróticas. Mas por trás, você tem pessoas também desonestas, os organizadores dessas carreatas. Eu não estou aqui caluniando ninguém, nem falando nenhuma verdade, e na verdade eu provo e demonstro. Você tem, né, eu já falei isso em outros áudios, quem quiser buscar e procurar em podcast, eu também falei isso, você tem uma rede, a começar pelo gabinete do ódio do presidente, e não é só aqui no Brasil, uma rede internacional, que se organiza nas redes sociais para organizar essas pessoas. São pessoas contratadas, são pessoas pagas. São pessoas pagas que organizam esses eventos porque se interessa a chefes políticos. Ora, nos Estados Unidos, o Trump também está estimulando campanha nas redes sociais, em estados, por exemplo, como Kentucky, não é? Ele está estimulando na rede social, na Virgínia, em Kentucky e Virgínia, ele está estimulando a abertura do comércio. E ele está em briga aberta com o governador democrata de Nova York, o Andrew Cuomo. Isso você pode verificar, lá o país está revelando isso, os meios de comunicação, a BBC, os meios de comunicação, a CNN, os meios de comunicação mais avalizados, você pode verificar isso e vai ver que é verdade, que de fato está acontecendo isso. Só que, se você tem esses líderes populistas que estão fazendo isso, é porque eles sabem, né, e eles necessitam que o coronavírus seja um instrumento político, porque eles sabem que a gestão da pandemia cai no colo deles. O número de mortos cai no colo de Trump e de Bolsonaro, por exemplo. O Boris Johnson lá na Inglaterra já caiu a ficha para ele porque ele ficou doente. Ele foi para a UTI. Ele quase morre com o coronavírus. Então, ao menos aquele líder populista foi, de certa forma, neutralizado pela realidade do vírus. Resta saber, a nós brasileiros, se a gente vai conseguir segurar esse tranco. E se Bolsonaro e sua turma também vão conseguir ser neutralizados pela realidade. Só que essa realidade pode ser a pior possível e a pior para nós. Por quê? Porque essa realidade pode gerar hospitais superlotados, ausência de leitos e, sobretudo, cemitérios lotados de pessoas que vão acabar morrendo por conta da irresponsabilidade humana. Por conta dessas carreatas que estão acontecendo de forma irresponsável e que há necessidade, sim,
das autoridades, em especial os governadores, as autoridades estaduais, tomarem a iniciativa de tentar reprimir os excessos, porque vai haver os excessos. Porque, meus amigos, quem gera aglomeração está gerando contágio. Quem gera contágio gera contaminação, gera epidemia. Difusão da epidemia ou descumprimento de medida sanitária no Código Penal é crime. E se organizar premeditadamente, né, um grupo de mais de 3 pessoas para tentar aí descumprir a lei, para mim é associação criminosa, também é crime. Então, nesse sentido, o Ministério Público, a polícia e principalmente a sociedade, nós temos que tomar alguma iniciativa em relação a isso. Seja filmando, seja denunciando, seja peticionando, seja fazendo um simples boletim de ocorrência. Mas a gente tem sim, né, que ligar para o 190, que chamar as autoridades, coibir os excessos, porque uma coisa é liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Isso é assegurado porque eu estou agora usando essa liberdade de expressão e conversando com você aí nessa tela. Mas eu não posso me valer da minha liberdade de expressão para deixar você doente. Eu não posso me valer da minha liberdade de expressão para deixar você contaminado. Eu não posso me valer da minha liberdade de expressão para destruir a sua vida. E é isso que pessoas irresponsáveis, neuróticas, junto com organizadores que agem de forma criminosa, estão querendo fazer através dessas carreatas. Então, meus amigos, minhas amigas, reflitam sobre isso. Vão ler um pouquinho do Erich Fromm. Vão perceber aí o quanto, né, a ideologia ela pode também levar as pessoas ao buraco. Tá bom? Até a próxima.